A verdadeira morte segundo a Bíblia Sagrada. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos explorar um tema profundo e muitas vezes mal compreendido. A verdadeira morte segundo a Bíblia Sagrada. Vamos juntos desvendar o que as Escrituras dizem sobre este assunto tão importante. Fique com a gente até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. A morte é um dos mistérios mais profundos da existência humana. Para muitos é um tema cercado de medo e incerteza. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a morte? Será que ela é o fim de tudo ou apenas uma transição? Vamos descobrir. Primeiramente, a Bíblia fala da morte física, que é o momento em que o nosso corpo deixa de viver. Em Gênesis 3,19, Deus diz a Adão: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás." Essa passagem deixa claro que a morte física é uma consequência da queda do homem, um retorno ao pó de onde viemos. No entanto, a Bíblia também fala de uma morte espiritual. Em Efésios 2:1 lemos: "Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado." Aqui a morte é vista como uma separação de Deus causada pelo pecado. Não se trata da morte do corpo, mas de um estado de distanciamento espiritual do Criador. Além da morte física e espiritual, a Bíblia menciona a segunda morte. Em Apocalipse 20:14-15 está escrito: "E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." A segunda morte é descrita como a condenação eterna, um destino final para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo. Mas nem tudo é desespero e tristeza. A mensagem central do cristianismo é a vitória sobre a morte. Em 1 Coríntios 15:54 e 55, Paulo declara: "E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o sepulcro, a tua vitória?" Jesus Cristo venceu a morte através de sua ressurreição, e através dele temos a promessa da vida eterna. A verdadeira morte, segundo a Bíblia, é mais do que apenas o fim da vida física. É uma separação de Deus causada pelo pecado, mas que pode ser vencida através da fé em Jesus Cristo. A morte não é o fim, mas uma transição para aqueles que confiam no Senhor. A morte é um dos mistérios mais profundos da existência humana. Para muitos, é um tema cercado de medo e incerteza. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a morte? Será que ela é o fim de tudo ou apenas uma transição? Vamos descobrir. Primeiramente, a Bíblia fala da morte física, que é o momento em que o nosso corpo deixa de viver. Em Gênesis 2:7, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. No entanto, após a queda do homem, Deus declara a Adão em Gênesis 3:19: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás." Aqui vemos que a morte física é apresentada como uma consequência do pecado original. O corpo humano, feito do pó da terra, retorna ao pó após a morte. No entanto, a Bíblia também fala de uma morte espiritual, que é a separação de Deus devido ao pecado. Essa passagem revela que, mesmo estando vivos fisicamente, podemos estar mortos espiritualmente, se estivermos separados de Deus por nossos pecados. Essa morte espiritual é um estado de alienação e distanciamento de Deus, uma vida sem a presença e a orientação divina. Além da morte física e espiritual, a Bíblia menciona a segunda morte. Em Apocalipse 20:14-15 lemos: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." A segunda morte é descrita como a condenação eterna, um destino final e irreversível para aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus Cristo.
Esta é a separação eterna de Deus, uma existência em sofrimento e afastamento completo da bondade divina. Mas nem tudo é desespero e tristeza. A mensagem central do cristianismo é a vitória sobre a morte. Em 1 Coríntios 15, 54 a 57, Paulo declara: "E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte, a vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepulcro, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte através de sua ressurreição, e através dele temos a promessa da vida eterna. João 11, 25 e 26 nos lembra disso, com as palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? A verdadeira morte, segundo a Bíblia, é mais do que apenas o fim da vida física. É uma separação de Deus causada pelo pecado, mas que pode ser vencida através da fé de Jesus Cristo. A morte não é o fim, mas uma transição para aqueles que confiam no Senhor. Grave consequência de perder a salvação é a separação eterna de Deus. Em 2 Tessalonicenses 9, lemos: os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor, e a glória do seu poder. Isso significa que aqueles que rejeitam a salvação não terão mais acesso à presença de Deus e sua glória, resultando em uma separação permanente. A segunda consequência é enfrentar a segunda morte mencionada em Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A segunda morte representa a condenação eterna e a punição final para aqueles que não são salvos. Em João 3,36, Jesus diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Perder a salvação significa que não teremos acesso à vida eterna prometida por Deus através de Jesus Cristo. Jesus frequentemente falou sobre escuridão e sofrimento eterno para aqueles que são condenados. Em Mateus 25:30 ele diz: e o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta passagem destaca o sofrimento e o tormento que aguardam aqueles que perdem a salvação. Em Gálatas 5:19 e 21, Paulo enumera as obras da carne e conclui: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem de acordo com os desejos carnais não se arrependem, são privados de herdar o reino de Deus, perdendo a salvação e a promessa de vida com Deus. Hebreus 10, 26 e 27 diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Esta passagem nos alerta sobre a justa punição e retribuição que aguardam aqueles que deliberadamente rejeitam a salvação após conhecerem a verdade. As consequências de perder a salvação são sérias e eternas, envolvendo separação de Deus, condenação eterna e ausência da vida prometida. Estas advertências bíblicas nos lembram da importância de permanecer firmes na fé e buscar uma vida de obediência e arrependimento contínuo. Portanto, se você por algum motivo se afastou do Evangelho e quer se reconciliar, quer voltar para o Senhor, coloque aqui no chat que nós vamos estar orando por você, porque é tempo de se reconciliar, é tempo de estar na presença do Senhor, é tempo de buscar a sua face, é tempo de viver as promessas do Senhor na sua vida. Então que você possa fazer essa aliança com o Senhor, para que o Senhor ele possa te abençoar grandemente. Vamos falar também sobre o amor a Deus acima de tudo. O primeiro é mais importante mandamento, é amar a Deus acima de tudo. Em Deuteronômio 6:5 lemos:
Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Jesus reafirma este mandamento em Mateus 22, 37 e 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Deus espera que o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas, que o amemos com todo o nosso ser e que nossa relação com Ele seja a prioridade máxima. O segundo mandamento mais importante, segundo Jesus, é amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, 39 e 40, ele diz: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar ao próximo significa tratar os outros com a mesma consideração e respeito que desejamos para nós mesmos. É agir com compaixão, justiça e misericórdia em todas as nossas interações. Deus também espera que vivamos em santidade e obediência a seus mandamentos. Em 1 Pedro 1, 15 e 16 somos instruídos: Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado do pecado e dedicado a Deus. Isso implica viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, evitando o mal e buscando o bem em todas as áreas da nossa vida. Deus espera que pratiquemos a justiça e a misericórdia. Em Miqueias 6,8 está escrito: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Se não pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça significa agir de maneira justa e correta em todas as nossas relações. Enquanto amar a misericórdia significa ser compassivo e perdoar os outros, assim como Deus nos perdoa. Jesus nos deu a grande comissão, que é compartilhar o Evangelho com o mundo. Em Mateus 28, 19 e 20, ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus espera que sejamos testemunhas de Cristo, compartilhando sua mensagem de salvação e amor com todos ao nosso redor. Por fim, Deus espera que sirvamos e edifiquemos a igreja, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo descreve: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na edificação da igreja, utilizando nossos dons e talentos para servir aos outros e fortalecer a comunidade de fé. Deus espera que o amemos acima de tudo, que amemos ao próximo como a nós mesmos, que vivamos em santidade e obediência, que pratiquemos a justiça e a misericórdia, que testemunhemos de Cristo ao mundo e que sirvamos e edifiquemos a igreja. Viver de acordo com essas expectativas nos aproxima de Deus e nos ajuda a cumprir seu propósito em nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas é dedicar nosso coração, alma e mente a Ele. Tratar os outros com a mesma consideração e respeito que queremos para nós mesmos, agindo com compaixão e justiça. Ser separados do pecado e viver de acordo com os ensinamentos de Deus, buscando sempre o bem e evitando o mal. Agir de maneira justa e correta, sendo compassivos e perdoando os outros, assim como Deus nos perdoa. Compartilhar a mensagem do Evangelho e a salvação oferecida por Jesus com todos ao nosso redor. Utilizar nossos dons e talentos para fortalecer a comunidade de fé e servir aos outros dentro do corpo de Cristo. Refletir sobre esses pontos nos ajuda a entender como viver uma vida que agrada a Deus e que está alinhada com o seu propósito para nós. Cada um de nós é chamado a seguir esses princípios, não apenas em palavras, mas em ações diárias. Deus nos chama para uma relação íntima e pessoal com Ele, baseada no amor, obediência e serviço. Ele quer que sejamos luz neste mundo, refletindo o seu amor
e graça em tudo o que fazemos. Quando nos dedicamos a viver de acordo com esses princípios, experimentamos uma vida plena e significativa, que não só nos abençoa, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor. Lembre-se de que não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo está conosco, nos guiando, fortalecendo e capacitando para viver de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 8, 26 e 27, Paulo nos lembra: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Portanto, confie em Deus, busque-o de todo o coração e permita que ele guie seus passos. A vida cristã é uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e transformação. Que possamos todos nos dedicar a viver segundo os princípios que Deus nos deu, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, nos amando e nos guiando. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Até a próxima e que Deus te abençoe.